Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe. Nesse canal nós falamos sobre psicologia, filosofia e espiritualidade, expandindo cada vez mais os assuntos porque estamos em constante movimento. Tudo isso em prol do autodesenvolvimento. Já sabe? Chegou, coloque aqui embaixo o seu número preferido e se te ajudar de alguma forma, no final do vídeo também coloque algum comentário, porque as outras pessoas estarão vendo o seu comentário e estarão ressoando com você. Aprenda a viver em balanço. O que isso significa? Todos os dias eu recebo mensagens, tanto no meu Instagram quanto no meu WhatsApp. Já comecei a receber as canalizações aqui. Quando eu começo a me arrepiar, você já sabe, o negócio vai ser bom. E todos os dias eu recebo essas mensagens de pessoas relatando que estão enlouquecendo. Algumas dessas pessoas já até pensaram em cometer aquela palavra que começa com S, que infelizmente eu não posso falar aqui, porque senão vai ser desmonetizado. Algumas vezes eu dedico 100% da minha atenção a alguma dessas pessoas, quando eu vejo que o estado está crítico mesmo, mas infelizmente eu não posso fazer isso com todo mundo, porque quando você é empata, quando você tem alta sensibilidade, você absorve energia negativa muito facilmente. E no mês que estamos passando, você tem que, já vou te deixar um recado, você tem que colocar a sua atenção dentro, tem que desenvolver seu interno, porque senão você vai ficar pior do que você já está. Esse vídeo eu quero te ensinar, eu quero te dar as ferramentas que eu mesmo utilizo para me manter em balanço. Porque, pensa bem, se você trabalha com terapia, se você trabalha com alguma coisa que envolve ajudar o outro, é preciso estar constantemente alinhando você com você mesmo, porque senão você vai se tornar a pessoa que precisa de ajuda. Só que quando você está em posição de precisar de ajuda, você não tem como ajudar outras pessoas, então você precisa se manter bem. Eu tenho uma rotina onde eu preciso estar constantemente me colocando em balanço. Essa rotina por si só já vai ajudar muitas pessoas a se colocarem em balanço também, mesmo que elas não trabalhem com esse tipo de assunto. Porque as técnicas para se colocar em balanço são as mesmas. Uma vez que você entra em balanço, você fica bem. A única coisa que mantém as pessoas em estados de ansiedade, em estados de depressão, em estados negativos altíssimos é o desbalanço. Esse conhecimento do balanço energético, bruxos, magos, terapeutas, médicos, essas pessoas que trabalham com esse tipo de assunto, eles têm conhecimento disso. E a maioria já sabe que quanto mais você dedica a sua energia vital para ajudar o outro, tanto mais seu tempo de vida diminui. Ou, se não diminui, as chances de você contrair doenças aumenta, porque você está doando energia. É por isso que eu preciso cobrar, porque o meu tempo de vida está diminuindo, meu campo energético está diminuindo, eu preciso ter algum ganho em cima disso. Se eu dedicasse toda a minha vida apenas a ajudar as pessoas, com 30 anos de idade eu pareceria estar com 50, com 60. Então eu considero todo esse aglomerado, todo esse universo que existe dentro da espiritualidade para me manter em balanço. Então você pode perceber que pessoas que vieram para esse mundo para ajudar outras pessoas a se elevarem, já vieram para cá com níveis de energia um pouco mais alto do que normalmente as pessoas têm. Porque elas, mesmo que conscientemente elas tentem utilizar a energia do campo universal para ajudar as outras pessoas, vai sempre ter um pouquinho de energia vital delas ali, colocando uma sementezinha. Para você entender isso daqui, eu vou escrever para você. Existe um campo de energia que está cercando tudo. Nesse exato momento, você está imerso em um campo de energia. Você precisa entender que essa realidade é uma realidade líquida. Não estou falando da ideia de Bauman, do universo líquido, dos relacionamentos líquidos, não, mas da criação líquida. Eu não sei se você já abriu o terceiro olho ou se você já viu alguma vez energia vital na sua vida, mas se você ver, você vai perceber que existe uma semelhança muito grande entre energia e o líquido. A forma como a energia se movimenta é muito semelhante ao líquido. Quando você chega perto de alguém, você está se afogando na energia de outra pessoa. Ficou mais fácil de entender, né? Agora pense que o mundo inteiro está cercado de uma energia. E essa energia possui uma assinatura eletromagnética. Essa energia possui informação.
Informação essa que foi colocada de pouco em pouco conforme o tempo foi passando. Colocada por quem? Por todas as consciências que estão manifestando alguma coisa aqui nessa vida. Então você pode ver que, se está tendo muita guerra no mundo, a tendência é você entrar em desequilíbrio, você se tornar uma pessoa mais agressiva ou uma pessoa mais medrosa, lutar ou fugir. Você aciona esse gatilho. Então o mundo possui esse campo eletromagnético e você está imerso nesse mundo. A maioria, 99% do que você pensa, sente, fala, age, não é seu. É do mundo. Principalmente se você não tem autoconhecimento, se você não tem autoconsciência. Se você não tem esses fatores autoconhecimento, autoconsciência, a probabilidade de você estar agindo de acordo com as características que o mundo imprime em você são altas. Então, olhe para o mundo e veja que, estatisticamente, a maioria das pessoas estão com ansiedade, com depressão, com níveis de estresse altíssimos. Por que é que a maioria está assim? Porque o campo energético do mundo também está assim e está configurando a mente dessas pessoas. Quando você tem autoconhecimento, você consegue mexer nas estruturas para se regular conscientemente. Se você não tem, o mundo vai fazer isso por você. E ele faz de uma forma nociva, sempre te regredindo. Então, entendendo isso, entendendo que essa realidade é uma realidade líquida, que quando você pisou os pés nesse planeta, você já começou a se contaminar com o líquido, com a liquidez energética deste mundo, você começa a descobrir alguns pontos estratégicos para você conseguir respirar. E é justamente isso que você precisa aprender. Aprender a encontrar pontos para respirar, pontos para sair desse mar, desse oceano energético e informacional e começar a entender como que é a sua própria energia. Você só pode compreender a sua própria energia quando você compreende o que não é a sua energia. E você só pode compreender o que não é a sua energia quando você encontra um ponto estratégico para sair do que não é a sua energia, para sair desse oceano. Felipe, qual que é? Então vamos começar o vídeo. Ainda não começou o vídeo. Isso daqui não estava no roteiro. O que eu tenho a dizer para você? Seus pais ainda são novos. Seus avós, seus bisavós, o povo mais antigo. Se você olhar para aquela era, você vai perceber que eles não tinham níveis de ansiedade, de estresse, de depressão ou índices de suicídios altíssimos. Por quê? Porque eles estavam vivendo em balanço. Felipe, o que significa viver em balanço? Olhe para a natureza. A natureza está em balanço. Um rio está correndo de forma magnética, ou seja, no polo feminino. A água é uma coisa feminina, está no polo feminino, porém ele está em movimento. Movimento promove energia elétrica. Eletricidade é energia masculina. Isso é balanço. Tanto o masculino como o feminino está naquele rio. Até o rio que você acredita estar parado também está em movimento, está em constante transformação. O movimento é energia masculina, a água é energia feminina. Outro exemplo, uma árvore. A árvore, ela tem energia magnética muito forte. E isso faz com que ela puxe os nutrientes adequados da terra, através da energia magnética. Energia magnética feminino. Porém, existe também energia elétrica em uma árvore. Essa energia faz com que ela invada a terra e comece a ocupar cada vez mais espaço. Então ela se movimentou para dominar e ocupar cada vez mais espaço. Isso é polo masculino. Então, estar em balanço significa estar com a sua energia elétrica e sua energia magnética em equilíbrio. Não só em equilíbrio, como em equilíbrio positivo. É muito fácil você estar com a sua energia magnética em equilíbrio com a sua energia elétrica, só que de forma negativa, de forma nociva. Então você sente negativamente tanto quanto você pensa negativamente. Porque o pensamento é elétrico, o sentimento é magnético. Ou você pensa negativamente tanto quanto sente. O ideal é você estar pensando e sentindo positivamente. Porque aí você vai estar em balanço com você mesmo. O sentimento vai atrair o que você quer atrair na sua vida e o pensamento vai fazer você agir de acordo com o que a sua intuição manda você agir. Você está em balanço. O ideal é todo o ser humano, todos os seres humanos estarem nesse balanço. Se você tiver a percepção refinada, você vai conseguir perceber esses padrões na natureza.
E você é natureza, você é a natureza. Então, se você tiver essa percepção refinada, você vai conseguir perceber esse padrão que mantém todo o universo em balanço. De todos os seres vivos criados, o único ser que vive em desbalanço é o ser humano. Olhe para os seus avós, ser humano atual, tá? Porque os antigos não. Olhe para os seus avós, seus bisavós, como eu já disse, os índices de suicídio era baixo, ansiedade, baixo, depressão, quase inexistente. Antigamente, não precisava-se sair para trabalhar. A maioria trabalhava na própria casa. A maioria nem sequer precisava trabalhar, porque eram autossustentáveis, tinha a própria roça, produziam o próprio alimento. Então aquelas pessoas estavam em balanço com a natureza. Hoje em dia não acontece mais esse balanço. Hoje em dia o ser humano mais natural está beirando a nocividade de 100 anos atrás. Então o que nós consideramos bom hoje em dia poderia ser considerado ruim há 100 ou 200 anos atrás a respeito da saúde. Porque hoje existe muito industrializado. Hoje, assim, vou te dizer aqui, mas bem rapidinho só para não desmonetizar o vídeo. Estão conspirando contra a sua alimentação, estão conspirando contra você. Hoje em dia isso se intensificou cada vez mais. Ponto. Outra característica do balanço. Você vê no reino animal que os pais, o pai e a mãe, estão vivendo com os filhos. Hoje em dia não existe mais esse balanço. Antigamente existia, porque eles trabalhavam na própria casa. Então poderiam ter tempo para eles e para os próprios filhos. Estamos entrando no digital, o digital está conseguindo promover um pouquinho mais disso, mais tempo com a família. Mas muitas pessoas ainda não estão neste momento, ainda não pegaram esse feeling. Então essas pessoas estão nesse nível de desbalanço familiar. Então existem várias características de desbalanço nesse mundo. Como eu, sabendo de tudo isso, que mantém o ser humano em desbalanço, reajo perante isso? Bom, primeiro é preciso entender que a arte de entrar em balanço nesse mundo é a arte de estar com os seus centros de energia de sobrevivência, principalmente, mais conhecidos como chakras, saudáveis, regulados. Então, se você não conhece o centro de energia, eu duvido que você não conheça, mas existem centros de energia chamados chakras. Essa palavra chakras significa literalmente círculo ou redemoinhos, porque você tem centros de energia em todo o seu corpo. Tem dezenas de centenas de centros de energia, só que existem 7 grandes núcleos principais. Esses núcleos são responsáveis por setores e organismos específicos daquela área. Então, o núcleo da sua laringe é responsável pela área do seu pescoço, só para você entender como funcionam essas estruturas. Então, se esses núcleos estiverem desregulados, todo o seu corpo vai estar desregulado. Núcleo desregulado significa também meridianos e nadis desregulados. Isso aqui eu ensino lá dentro da comunidade. O que são os meridianos e os nadis? São seus rios de energia. É por onde sua energia vital circula. Se eles estiverem travados, sua energia vital não vai circular. Se não está havendo circulação energética em você, você estará negativado, você estará em desbalanço. Então, eu falei isso daqui em vários e vários vídeos, mas eu vou repetir. Aonde você coloca a sua atenção, cresce, melhora ou piora, dependendo de como você está colocando a sua atenção. Colocar a atenção em um núcleo específico, por exemplo, o núcleo da Terra, vai regular aquele núcleo. Se você colocar a atenção nele, sentir esse núcleo com toda a sua intenção, esse núcleo vai, dia após dia, entrar em balanço. Repita esse mesmo processo com todos os outros núcleos. Qual a dificuldade disso? É uma coisa simples, é o que eu faço. Só que por que é que você está desregulado? Porque você está colocando a sua atenção no medo, você está colocando a sua atenção no negativo, na ansiedade, na depressão, em tudo que há de ruim no passado, na ansiedade. É óbvio que você vai entrar em desbalanço por conta disso, porque você está direcionando essa intenção através do pensamento para os seus rios de energia, para os seus chakras, para os seus nadis. E esses núcleos de energia vão gerenciar organismos dentro de você que podem promover positividade ou negatividade. Suas células estão escutando o que você está pensando. Suas células estão sentindo o que você está sentindo. Quando você se sente negativo, você atrofia. Quando você se sente positivo, você cresce.
É o mesmo padrão com todas as suas células, com todo o seu organismo. Toda vez que eu começo a ter pensamentos negativos, e eu devo dizer que todos os dias eu tenho pensamentos negativos. Mesmo que eu não tenha o pensamento negativo por si só, eu consigo perceber a forma como um pensamento está começando a ser criado ali. E aí eu penso, se eu continuar com essa ideia na minha mente, tem um moleque gritando aqui, eu espero que você não esteja ouvindo, se eu continuar com esse pensamento na minha mente, esse pensamento se tornará um pensamento negativo e essa negatividade vai promover uma negatividade em todo o meu ser. Então eu faço o quê? Desvio a minha atenção. Isso daqui, gente, você tem que levar como um estilo de vida. É uma nova personalidade que você tem que colocar pra você. Você não pode permitir que qualquer coisa entre pelos seus ouvidos. Que qualquer paisagem entre pelos seus olhos. Que qualquer coisa saia da sua boca. Você não pode permitir que seus pensamentos pensem em qualquer coisa. Não pode se permitir sentir qualquer coisa. Você está sentindo o que você se permite sentir. Você tem que se tornar responsável pelo que você pensa e o que você sente. Ninguém está impondo em cima de você o que você pensa e sente. É você que escolheu pensar e sentir aquilo. Consciente ou inconscientemente. Bem no fundinho você quer pensar isso. Bem no fundinho você quer sentir isso. Porque isso vai te manter no conforto. Então, você não tem autoestima porque você não está com o corpo que você quer. Ok? O que você pode fazer para mudar? Não coloque a sua atenção no corpo negativo. Ou se você está muito mal por conta disso, aprenda a transmutar essa energia negativa em energia positiva. Como? Use isso como algo que vai te empurrar a se tornar melhor. Meu corpo está feio, eu não estou gostando. Eu vou usar essa sensação ruim que eu estou sentindo para montar uma dieta. Vou usar essa sensação ruim que eu estou sentindo para começar a treinar. Isso é transmutar. É muito diferente do que você ficar vegetando, simplesmente se afogando naquele oceano de negatividade. E aí você vai, procura um salvador, porque você acredita que não pode se salvar sozinho, mesmo que você já tenha todo o potencial para isso, e aquele salvador te diz o que eu estou te dizendo nesse momento. Olha, aprenda a transmutar a sua energia. No fundo, todo mundo está te dizendo a mesma coisa. Filho, é com você. No fundo, você já sabe o que fazer, você só precisa de um empurrãozinho para fazer aquilo. Os mentorados que vêm até mim, eles vêm com os problemas e eles já vêm com as respostas. Tem mentoria que eu preciso fechar na primeira semana. Eu falo, filho, você já tem todas as respostas que você procura. Isso daqui é por experiência própria. Eu consigo perceber que as pessoas têm as respostas para todos os problemas na vida delas. Algumas precisam de fato de um auxílio, porque estão de fato perdidas. A essas eu dedico toda a minha atenção. Mas outras já têm todas as respostas que procuram. E aí você precisa distinguir. Você faz parte de qual grupo? Eu sou do grupo que tem as respostas, que eu já sou o meu próprio espírito, eu já estou conseguindo ouvir a minha intuição, e eu já consigo seguir essa intuição, ou eu sou do grupo que está perdido, que está imerso no oceano de energia negativa, informacional do mundo, que ainda não tem consciência do meu eu superior, que ainda não tem autoconsciência, autoconhecimento. Então, como eu disse, voltando ao assunto, vários fatores estão colocando você em desbalanço. Principal, chakras. Principalmente esses 3 inferiores aqui, os de sobrevivência. A maioria das pessoas estão presas, 99% estão presas nesses chakras. Ainda bem que algumas pessoas estão começando a se elevar, não sei se você percebeu, mas está acontecendo o despertar em massa, e elas já estão tomando consciência desses 3 chakras aqui. Para te conscientizar um pouco mais ainda, esse daqui é responsável pela sua ação. Esse daqui é responsável pela sua ligação com as pessoas no mundo. Então vou colocar relacionamentos. Esse daqui, eu tinha um ponto sobre ele. Eu achava que era apenas sobre sobrevivência, apenas sobre ir lá, manifestar, colocar você em estados financeiros bons. Mas não é apenas isso, porque a reprodução também está associada com a sobrevivência da espécie, da prole. Então esse chakra da Terra também está associado com a sexualidade. Então, esses 3 chakras aqui em desbalanço, coloca toda a sua consciência em desbalanço também. Seu cérebro, uma vez que está em desbalanço, seu pensamento fica desorganizado. Quando o seu pensamento está desorganizado, você age de forma equivocada e desorganizada. Quando seus pensamentos estão desorganizados também, o seu interno emocional também fica desorganizado. Isso já por si só cria um efeito cascata. Conforme você for alimentando essa negatividade, essa desorganização, isso vai se tornando cada vez
mais material, ou seja, vai começando a afetar suas células, depois o seu DNA, seu organismo. O poder que você tem de se expressar, o poder que você tem de se transformar, suas células também têm. O poder que você tem de sorrir e ficar triste quando você quiser, suas células também têm. Uma vez que você coloca essa informação nelas, elas ficam ou felizes ou tristes, por assim dizer. Não é exatamente isso, mas elas mudam a forma como elas se expressam. E elas podem expressar doença ou saúde, a depender do que você está colocando dentro dela. Percebe como isso vai te trazer uma consciência absurda de que você é o responsável por si mesmo? Ninguém vai te ajudar. As pessoas não estão aqui para te ajudar. As pessoas estão aqui para evoluir por elas mesmas. Há 1500 anos atrás, veio um mestre, muito conhecido como Jesus, ou Krishna, e te disse: a salvação é uma coisa individual. É você por você mesmo, ninguém é obrigado a te ajudar. As pessoas fazem isso também pela própria evolução. Ajudar o outro faz parte da evolução também. Quanto mais você acende sua consciência, mais vontade você tem de ajudar. Mas isso também tem a ver mais com você do que com o outro. Mais a ver com a conexão do todo do que com o outro especificamente. Eu te disse muitas coisas aqui. Para resumir tudo que eu faço, eu direciono a minha atenção, a minha consciência para o que eu quero manifestar, como eu quero me sentir, como eu quero pensar. Isso por si só vai fazer eu pensar e me sentir daquela maneira. E isso por si só vai mudar a expressão das minhas células, da minha bioquímica. Vai mudar a forma como o meu interno se expressa. Níveis de estresse diminuem, enfim, acontece todo um processo. Isso aqui eu vou abordar lá dentro da fonte. Aproveita a fonte, se você está vendo esse vídeo, até dia 14/2. A fonte ainda estará aberta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O segundo ponto é você aprender a colocar energia nos seus chakras e energia do todo, porque essa energia vai colocar o seu chakra em balanço. Felipe, como eu faço isso? Respiração. Coloque a sua atenção e a sua intenção de que o seu chakra vai entrar em balanço. O que mais? Tem coisas que eu deixei muito nas entrelinhas, né? Caminhe mais na natureza. Coma alimentos mais saudáveis. Busque amar-se a ponto de colocar você mesmo em uma realidade magnífica, boa, bem-sucedida, ilimitada. Pare de tentar buscar fora conhecimentos que você já tem. Pare de tentar buscar respostas e um salvador, porque você é a sua resposta e o seu próprio salvador. Você é o seu próprio oráculo. Quando você faz uma pergunta, você escuta intuitivamente a resposta. Você só não quer colocar atenção nessa resposta, porque ela vai te tirar do conforto. Então, o vídeo foi esse. Houve um pouco de prolixidade e complexidade. Você pode ver que esse vídeo eu não me tornei tão articulado como nos vídeos anteriores. Isso foi intencional porque eu preciso que apenas as pessoas certas acessem alguns conhecimentos aqui. Algumas chaves eu sei que já se viraram para alguns de vocês, por conta dessa prolixidade. Tem coisas que eu só consigo falar através da intuição. Então eu tenho que mandar uma mensagem levemente telepática. Se você sentiu que eu estava falando sobre alguma coisa a mais, é porque eu realmente estava falando sobre alguma coisa a mais. O vídeo foi esse, um abraço e um beijo. Até a próxima.